Numa visão posterior do tronco encefálico, aqui nós temos o segmento mais superior dele, o mesencéfalo, e nós estamos vendo essa região formada pelos colículos. Esse é o tecto do mesencéfalo. E esse daqui são os pedúnculos cerebrais numa visão posterior. Percebam que os colículos possuem braços que os ligam a estruturas chamadas corpos geniculados. Essa é a origem do quarto nervo craniano, o nervo troclear. E aqui vocês estão vendo uma secção do cerebelo. Foi retirado o cerebelo para que a gente possa observar a parte posterior do tronco encefálico. Vocês estão vendo os pedúnculos cerebelares superiores, médios, que é o braço da ponte, e pedúnculo cerebelar inferior. Vocês estão vendo essa porção posterior do bulbo, a porção fechada do bulbo, formado por tubérculos do fascículo grácil e tubérculos do fascículo cuneiforme, relacionados ao fascículo grácil e cuneiforme que vocês estudaram na parte de medula espinhal. E essa aqui é a porção posterior aberta do tronco, da ponte e do bulbo. Isso daqui forma o assoalho daquela cavidade ventricular conhecida por vocês como quarto ventrículo. Então esse é o assoalho do quarto ventrículo. E há diversas estruturas que devem ser reconhecidas. As eminências medianas, os colículos faciais, os trígonos do vago, o trígono do hipoglosso, a área vestibular, estrias medulares e entre outras estruturas descritas no livro-texto de vocês. Posteriormente ao tronco encefálico, nós temos esse órgão conhecido como cerebelo, importante na regulação, na coordenação do movimento e controle do tônus muscular. O cerebelo é formado por uma estrutura mediana, conhecida como vermes, e duas estruturas laterais, conhecidas como hemisférios cerebelares. O vermes é dividido em lóbulos por fissuras. Então nós temos essa substância branca do cerebelo e ao redor da substância branca nós temos a substância cinzenta do córtex cerebelar. Essas daqui são as folias cerebelares, porque lembram folhas de uma árvore. Isso daqui parece uma árvore, antigamente era conhecido como árvore da vida. O verme cerebelar é dividido por essas fissuras em lóbulos. E esses lóbulos eles devem ser conhecidos. Língula, lóbulo central, culmen, declive, fólium, túber, pirâmide, úvula e nódulo. Esses são os lóbulos do verme cerebelar, que são separados pelas fissuras também com nomes específicos. Então vocês aí acompanham a divisão do verme cerebelar em lóbulos e as fissuras que o separam. Chama a atenção principalmente para a fissura prima, que separa o culmen e o declive, mas ele também é responsável por dividir o cerebelo numa parte anterior e numa parte posterior. E chama atenção também para a fissura posterolateral, entre a úvula e o nódulo, porque essa fissura separa uma outra região do cerebelo, conhecida como lobo flóculo nodular. Então nós temos o lobo anterior do cerebelo, o lobo posterior do cerebelo e o lobo flóculo nodular, formado pelo nódulo e por outras estruturas do hemisfério cerebelar conhecidos como flóculos. Então aqui vocês estão vendo uma visão superior do mesencéfalo. Essa é a fissura prima, dividindo no vermes o culmen do declive. Mas há também lóbulos dos hemisférios cerebelares, certo? Lóbulo quadrangular anterior, lóbulo quadrangular posterior, lóbulos semilunares. Esses também são lóbulos do cerebelo. Essas estruturas de divisões anatômicas cerebelares são menos importantes do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista de função. Do ponto de vista de desenvolvimento do cerebelo, há essa divisão em lóbulos anterior, posterior e flóculo nodular, que é uma divisão mais importante. Essa é uma visão anterior do cerebelo, com a retirada do tronco encefálico. Então nós estamos vendo outras estruturas dos hemisférios, as tonsilas cerebelares, os flóculos que
se unem ao nódulo para formar o lóbulo flóculo nodular, né, e outras regiões do hemisfério, como lóbulo vivente, lóbulo semilunar inferior, língula, aqui já com relação ao vermes, culmen. Então, essas estruturas existem, essas representações anatômicas, porém, do ponto de vista funcional, elas são menos importantes. Essa divisão é mais importante no lobo anterior, lobo posterior e lóbulo flóculo nodular do cerebelo. Há ainda a importância de vocês conhecerem aqui no teto do quarto ventrículo o véu medular superior e véu medular inferior. Essas estruturas formam o teto do quarto ventrículo e são estruturas cerebelares.